devagar, porque já tive pressa em leve este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, que nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Não basta a gente ser capaz, é preciso transformar essa capacidade em algo muito concreto no nosso dia a dia. O poeta foi muito sábio ao escrever essa letra, ao escrever essa canção, melhor dizendo, né? Comparando-nos à força do boiadeiro, comparando essa força da felicidade à força do boiadeiro que precisa levar adiante essa boiada que não pode parar. O contexto rural é sempre muito significativo para nós. Toda vez que nós olhamos para a vida do campo, a gente é remetido a um contexto de simplicidade, onde o funcionamento das coisas é mais natural, tem menos obstáculos. Porque a felicidade é assim, minha gente, ela deveria ser um processo muito simples em nós. Mas nós vamos nos acostumando a colocar tantos obstáculos à nossa felicidade, que de repente nós estamos inviabilizando a possibilidade de sermos felizes, ainda que sejamos capazes disso. Porque por mais que a vida seja difícil, ninguém está fora da possibilidade de ser feliz. Apesar de todos os problemas que tem, de todos os limites que precisa enfrentar, faz parte da nossa condição humana. Ninguém tem vida perfeita. Nenhum de nós temos a perfeição nos rodeando e nos acariciando, não. O tempo todo nós precisamos enfiar a mão na terra e cavar essa realidade, onde lá nós podemos nos sentir um pouco mais felizes. Porque felicidade é a satisfação que nós podemos ter de ser quem nós somos, não é outra coisa.
É eu deitar a cabeça no travesseiro depois de um dia vivido, de funções cumpridas, de dificuldades enfrentadas, de amores vividos, de ódios também sentidos. É eu deitar a cabeça no meu travesseiro e dormir satisfeito com aquilo que eu consegui alcançar de mim. A vida não será perfeita. Então eu não tenho o direito de projetar a minha felicidade somente para quando tudo estiver perfeito. Não, a gente vai morrer e isso não será possível. A felicidade é um projeto que carece diariamente de empenho, porque senão não dá certo, a gente não chega lá. Retire o conceito de felicidade dessa atmosfera romântica, idealizada, e você vai ver como ela é possível. Na satisfação que você tem de mudar um móvel de lugar e de tirar a poeira que estava ali antes. Sim, o corriqueiro da vida. Sabe, de você ir lá na sua gaveta e perceber que você acumulou coisas demais e que aquilo ali está lhe pesando. Porque quando você olha para uma gaveta muito cheia, um guarda-roupa entulhado, dá um desconforto na gente. Eu sempre gosto de dizer que a arrumação do quarto reflete no coração da gente, na mente. O espaço da casa, se ele estiver bagunçado demais, ele reflete no nosso jeito de ser, de estar, de permanecer, de sentir. Eu sou influenciado o tempo todo pelo meio que me cerca. E quanta alegria pode ser proporcionada num dia depois de você esvaziar uma gaveta, não é verdade? Ai, que bom, me livrei de excessos materiais, eu sei, mas isso repercute na alma da gente. A quaresma a gente fica falando que é um tempo de sacrifício, né? Que é um tempo de admoestações, você colocar os joelhos no chão, pedir a Deus pela sua conversão. Tem gente que faz sacrifício de não comer chocolate, tem gente que faz sacrifício de não comer carne. Escolha aí o sacrifício que você quiser, mas eu vou lhe dar outras dicas. Faça também o sacrifício de julgar um pouco fora aquilo que você acumulou ao longo da vida. Dispense os seus excessos. Vai lá na sua gaveta, dá uma olhada. Se ali não está cheio de coisas que você acha que vai usar, mas não vai usar mais. Passou de 2, 3 anos, não usou, é porque você nunca vai usar. Faça o exercício de ir lá no seu guarda-roupa, a roupa que está ali há mais de 10 anos guardada, e você sempre com aquela ilusão, essa aqui eu vou numa festa um dia. Vai nada, já nem está usando mais aquilo. Vai repercutir dentro de você. Vai lá nos seus sapatos, tem muito sapato lá que você não usa, que não fará diferença nenhuma, você não vai sentir falta dele, e vai repercutir dentro de você, porque toda vez que nós nos livramos dos nossos excessos, a felicidade fica mais acessível. Fica mais acessível a felicidade. Faça o exercício de buscar nos seus acúmulos aquilo que pode ser dispensado. E de repente você vai perceber que essa organização material externa que nós podemos fazer de um quarto, de uma sala ou de uma casa, começa a ter repercussões dentro de nós. Porque você começa a ter coragem. Da mesma maneira como você retira uma roupa que você não vai usar mais e você oferece a alguém que de repente possa usar aquilo, você também começa a dispensar sentimentos que estavam antigos dentro de você, que não lhe causavam nenhum bem. Só que aí você não joga em cima do outro não, né? Né, seu Cristo? Boa noite. Não dá para ficar julgando em cima do outro o nosso ódio. Isso aí é para jogar fora, para não pegar em ninguém. Essa semana eu escrevi lá no meu Twitter e também no meu Snapchat. Você tem Snapchat? Uma maravilha. Eu estava dizendo lá que nós precisamos cuidar para que o outro não venha derramar sobre o nosso pudim de leite condensado a caldinha de vinagre que ele maldosamente preparou para nós. Então não faça isso também. Quando for julgar um sentimento ruim fora, que jogue no lixo, não em cima do outro. O cristão não tem obrigação
de receber aquilo que não serve mais para mim. Sentimentos estragados não podem ser julgados em cima dos outros. Gente, quando nós começamos a compreender a felicidade como um projeto possível, quando a gente deixa de idealizar essa felicidade, eu vou ser feliz quando isso for assim, quando fulano de tal, quando meu marido for perfeito, quando a minha esposa for perfeita, não vai nunca. As pessoas não serão perfeitas. Agora você pode buscar uma harmonia interior que vai lhe dar condições de lidar um pouco melhor com a imperfeição do outro e até, minha gente, lidar com ela de maneira mais responsável. Porque às vezes nós somos os nós fazemos a manutenção do erro do outro. Às vezes somos nós os responsáveis pela não mudança do outro. Porque não nos posicionamos do jeito certo. Muitas vezes sou eu o responsável por aquilo que não é transformado no outro. Faça a manutenção. Estou fazendo a manutenção dos defeitos do meu marido. Meu marido é acomodado e eu o acomodo com as minhas atitudes. Meu filho é acomodado e eu o acomodo ainda mais com o meu cuidado excessivo. Eu não expulso na hora que ele precisa crescer. Tem um amigo que eu vou fazendo a manutenção dos seus vícios, porque vou reforçando nele aquilo que é vicioso e que ele já deveria ter expulsado de si mesmo há muito tempo. Perco a oportunidade de fazer feliz quem está ao meu lado. Sim, quando eu busco essa felicidade, independente do que o outro está me oferecendo, quando eu cavo na terra do meu ser a oportunidade de ser feliz, eu naturalmente provoco isso no outro. Eu vou ficar menos incomodado com o outro. Porque muitas vezes eu fico numa insistência na mudança do outro, mas não faço aquilo que me cabe para que o outro mude a partir de mim. Minha gente, toda vez que Jesus nos coloca diante de uma realidade que precisa ser transformada, o primeiro a ser beneficiado somos nós. Porque às vezes a gente fica interpretando, que Deus egoísta é esse, que fica querendo que eu seja como Ele quer que eu seja. Não, é que a consciência de Deus sobre o que eu posso ser é muito mais iluminada do que a minha. Deus sabe muito mais do que eu sei, do que eu posso ser. E o seu querer para mim é que eu esgote essas possibilidades ao máximo. Eu preciso elevar à categoria máxima as minhas possibilidades, porque Deus sabe que eu posso. Ele sabe quais são os meus talentos, Ele sabe quais são as minhas possibilidades, as minhas aptidões. Mas eu posso correr o risco de morrer sem ter descoberto, porque não cravei as unhas na matéria-prima da minha realidade. Não cravei as unhas para poder arrancar todos os excessos que tantas vezes me afastam daquilo que eu posso ser. E muitas vezes me limito a ser um ser amargurado, mais ou menos, derrubado, porque não faço o enfrentamento para eu ser quem eu posso ser. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como é bonito isso, Tocando em frente, ir adiante, desbravando tudo aquilo que nós podemos desbravar de nós mesmos. Como um velho boiadeiro tocando a boiada, eu vou levando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. A gente vai pela estrada até se transformar nela. Nós somos a luta, nós somos a estrada. Eu vou me transformando, eu vou agregando na minha experiência tudo aquilo que eu vou recolhendo pela estrada. É isso que vai me tornando mais feliz, minha gente. Não essa felicidade utópica dos filmes, das novelas, dos contos de fadas, onde todo mundo é feliz para sempre. Isso não existe. Agora eu tenho a possibilidade
de arrancar na estrutura da minha realidade os motivos para eu ser feliz hoje, porque é isso que Deus quer. E eu gosto particularmente de usar muito mais o termo realizado do que feliz. Eu preciso me realizar como pessoa. Eu acho que a palavra realização, ela inspira um pouco mais do que felicidade. Eu ser um homem realizado, mesmo tendo problemas, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por isso vou dormir bem. Por isso vou estar satisfeito com as lutas que eu preciso enfrentar. Porque dificuldade todo mundo tem. Não é no seu trabalho que tem dificuldade, mas não. Você pode até num primeiro momento se iludir achando que você tem mais problemas do que eu. Cada um tem a sua quantia. E se a gente for ter a honestidade de contar, nós vamos descobrir que nós temos problemas muito parecidos. Agora, você precisa enfrentar os seus problemas. Eu não posso enfrentá-los por você. Eu preciso enfrentar os meus problemas. Eu tenho lá, na estrutura da minha vida, os problemas que são próprios da minha vida, que são próprios do meu ser, da estrutura que me cerca. E preciso administrar diariamente tudo isso para que eu tenha o direito de extrair a satisfação de ser quem eu sou. Um médico, por exemplo, ele tem os problemas que são próprios da profissão dele. E ele consegue ser feliz mesmo tendo todas as dificuldades ali. Por quê? Porque ele enfia as unhas na realidade e vai lá buscar o motivo da sua satisfação. A satisfação é um diamante que nós vamos encontrar todo dia, no meio dos cascalhos. Porque se você resolve prestar atenção naquilo que deu errado, você vai se distrair com os cascalhos e você nunca vai chegar ao diamante da realidade. Quantas coisas dão errada todo dia? Se você escolhe ficar nelas, você vai ficando aborrecido com o tempo, amargurado. Se você não é capaz de ver o lado bom da vida, você vai ficar sempre lá, aquela pessoa cabisbaixa, desinteressada e desinteressante também. Porque é muito ruim a gente ficar próximo de uma pessoa assim, que não encontra motivos para a sua alegria, que não encontra motivos para a sua satisfação, que fica sempre pedindo o diamante do outro que não encontrou o seu. Não é justo com o outro, não é justo com você. Você tem o dom de garimpar esse diamante em você. Não queira garimpar não queira recolher o diamante que o outro alcançou. É seu, é sua luta. E outra, você pode até se iludir, o diamante que ele alcançou vai me trazer alegria. Não traz não. O diamante da realidade só tem brilho aos olhos de quem o de fato produziu, quem de fato o produziu. Eu preciso produzir na estrutura da minha realidade um diamante por dia, porque é com esse diamante na mão que eu encerro o dia, é com ele que eu enfrento a noite, e é com ele que eu recebo o dia de amanhã. Só que amanhã ele não serve mais. O diamante de hoje brilhou hoje, o diamante de hoje me enriqueceu hoje. Amanhã eu tenho que começar a luta toda de novo, porque ele não sobrevive à luz do dia amanhã. Serviu para hoje. Amanhã a realidade será outra. Os problemas serão outros, as alegrias serão outras, os desafios serão outros, e eu preciso lá enfiar a unha nessa realidade e extrair o diamante do dia. Não é assim que funciona a vida? Não é assim que você precisa fazer lá no seu trabalho todos os dias? Se você insistir em ficar com a cara amanhecida, não vai conseguir nada. Se você chegar no seu trabalho amanhã, do mesmo jeito que chegou hoje, não espere muito de você. Você tem de renovar antes de sair de casa esses motivos. Você tem de renovar o seu motivo de continuar aqui, desempenhando esse papel. Nós que somos e vivemos em comunidade, os religiosos, eu sei que tem muitos que me assistem, os conventos, esses lugares podem ser os piores lugares do mundo, porque podem gerar em nós uma preguiça existencial, aí a gente fica afeito à mesmice, a gente nem se sente família, estamos todos aglomerados morando no mesmo lugar, mas se a gente não renova a nossa fraternidade, hoje mesmo na reunião dos padres lá em Taubaté, eu comentava com um amigo meu,
padre Djalma, que há muito tempo eu não encontrava. Uma pessoa, sabe quando um ser humano que você ama gratuitamente, pelo tempo que convivemos, e ele voltou para Taubaté, vai ser reitor do conventinho, e a gente falava justamente desse desafio dele. Nós, como padres, como é perigoso a gente ficar dizendo aquilo que a gente não acredita mais. Como é perigoso nós, como padres, reproduzirmos um discurso que não nos alimenta. A gente ficar falando de família para o outro, mas nem a gente se sente família de lugar nenhum. Eu ficar insistindo em falar dos valores da família, se eu, como padre, não me sinto participante de família alguma. Se eu não me sinto irmão dos meus colegas, se eu não me sinto fraterno com os meus irmãos de sacerdócio. E volto a dizer, às vezes as aglomerações religiosas, elas podem gerar uma descrença existencial, que é a pior de todas, minha gente. Porque uma coisa é você descrer de Deus, deixar de crer em Deus. Outra coisa é você deixar de crer no ser humano. Eu tenho uma impressão de que deixar de crer no ser humano é ainda mais grave, porque afeta de maneira muito radical a nossa experiência. Aliás, eu não sei nem se tem diferença a fé em Deus e a fé no ser humano. Nossas aglomerações são perigosas. Eu, como padre, nas aglomerações que são próprias da minha vida sacerdotal, você que é freira, que mora aí dentro de um convento, que às vezes fica reproduzindo esse discurso o tempo todo: nós somos irmãs, nós somos irmãs, nós somos irmãs, e na verdade você não se sente irmã de ninguém, porque você se sente sozinha e tem medo de que a sua morte não seja chorada por ninguém. Você que mora em casa, que tem família, o mesmo risco você vive. O mesmo risco você corre, porque nós estamos deixando de cravar as unhas na realidade diariamente e elevar o diamante da nossa identidade, seja como filho, seja como pai, seja como mãe, como irmão. Se nós não renovamos esse diamante diariamente, ele vai perdendo o brilho, aí nós vamos ficando com aquela pedra morta na mão, desanimados, sem vida, sem alegria, sem dinamismo, sem elan vital, como dizia a filosofia. O que é o elan vital? É esse visgo, essa força que nos prende a tudo aquilo que é vivo. É esse fisgo que vai nos prender à dinâmica da existência, que não nos deixa esmorecer, apesar de todos os problemas que possam ser próprios dessa vida. Por isso, minha gente, que eu acredito que a verdadeira fé, essa que tantas vezes nós expressamos nos livros, nas catequeses, nas doutrinas, essa fé, ela precisa atingir o nosso coração, precisa atingir a nossa mente, senão fica uma reprodução de discursos que não nos alimentam mais, de convicções que não chegaram à raiz do nosso comportamento, que não atingiram a estrutura da nossa vida. A gente se diz irmão do outro, mas mete o pau toda vez que tem a oportunidade. A gente é todo bonitinho no nosso discurso que a gente faz para os outros, mas lá, na nossa intimidade, nós somos as pessoas mais difíceis de conviver. Parecemos bonitinhos, fazemos todos os dias uma exortação à caridade, ao amor fraterno, à paz mundial, mas lá dentro da nossa casa somos insuportáveis aos nossos irmãos, somos insuportáveis àqueles que convivem conosco. E a pior hipocrisia não é a que o outro nos mostra, é aquela que nós sabemos na intimidade do nosso coração que nós praticamos. A hipocrisia que de fato nos envergonha não é a que o outro sabe de nós, não. É a que nós sabemos de nós mesmos. Quando eu não sou capaz de amar os que estão ao meu lado, quando eu não sou capaz de respeitar os que estão ao meu lado, quando eu sinto que meu amor é teórico, não amo ninguém e fico fazendo discurso para o outro, que devemos nos amar, que devemos nos respeitar. Esse é o desafio da vida religiosa, por exemplo. É o desafio da vida dos consagrados. Quantos consagrados agora de comunidades leigas me assistem e sabem muito bem o que eu estou falando, porque sente na carne essa história da gente se dizer irmãos, mas na prática a gente viver como se fôssemos inimigos.
com inveja, com disputa o tempo todo, um puxando o tapete do outro, fazendo de tudo para dar errado o projeto do outro. Os sentimentos mais mesquinhos, e todos eles acobertados pelo pseudo-manto da santidade. Os sentimentos mais mesquinhos eu encontrei em pseudo-santidades. Experimento em mim, experimento no outro, e isso vai gerando em mim, minha gente, um desconforto existencial, e eu deixo de buscar a pedra todos os dias. É por isso, por mais pecaminosa que seja a estrutura onde nós estamos, o desafio é pessoal. Eu tenho que buscar a pedra, o diamante que está no meio de tantos cascalhos, porque senão a minha vida vai perdendo sentido, a minha vida vai perdendo o brilho, vai perdendo o viço. Se na sua casa, se você não fizer a sua busca por ser o melhor filho, o esposo fiel, a esposa fiel, o irmão, isso vai perdendo com o tempo, e daqui a pouco você não acredita mais na sua experiência. Daqui a pouco você se dá o pior dos descréditos. Deixar de acreditar naquilo que você pode. Quando você deixa de acreditar naquilo que você pode alcançar de você mesmo, você está decretando a sua sentença de morte. Quando você se deixa levar por aquilo que é mais mesquinho em você, você decreta a sua sentença de morte. E não basta estar no meio dos outros, é preciso estar com os outros. Mas a gente só pode estar com os outros quando a gente conseguiu harmonizar no mais íntimo do nosso coração a nossa identidade, a nossa luta pessoal, o nosso autoconhecimento, esse crivo onde nada escapa ao questionamento da consciência, esse crivo pessoal onde você vai passar diariamente a sua vida. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou deixando de buscar essa pedra preciosa? Será que eu estou insistindo em guardar aquilo que eu já alcancei de mim? Será que eu não estou ousando ir além? Como o velho boiadeiro levando a boiada, tocando os dias pela longa estrada. É assim que Deus nos quer, minha gente. Vida perfeita não temos, comunidades perfeitas não temos, mas a gente pode ser um bom garimpeiro. E mesmo estando rodeados de pessoas hipócritas, ou mesmo sendo nós o hipócrita na história, mesmo estando rodeados de um meio que nos estimula o tempo todo à busca dessa verdade, mesmo estando nos emaranhados da hipocrisia, da falsidade, nós podemos quebrar esse ciclo, nós podemos fazer a diferença, nós podemos enfiar as unhas na realidade e buscar esse contentamento, essa satisfação de ser quem a gente é. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que nos assiste, você que nos acompanha, que nos dá a oportunidade de entrar toda quarta-feira e depois através das reprises na sua casa, estabelecer este momento de comunhão. Gostaria de fazer um convite a você que pode, em maio, dos dias 8 a 16, peregrinar comigo pela Terra Santa. Vai ser uma viagem muito especial, porque além de passar pelos lugares que são especiais à fé cristã, nós teremos a oportunidade de viver em Jerusalém o acampamento de Pentecostes, que acontece lá todo ano. É um congresso muito bonito, com pregadores do mundo todo,
comandado pela Obra de Maria e pela TV Canção Nova, lá em Jerusalém. Então nós teremos 2 dias de congresso, preparando o nosso coração para a gente poder reativar, né, todas as forças do Espírito em nós. Tudo isso que a gente falava aqui no início do programa, essa força, essa coragem de nós buscarmos esse diamante da realidade, para que a gente continue tendo a satisfação de ser quem a gente é a obra do Espírito na nossa vida. É o Espírito Santo que vai renovando dentro de nós esse ardor, essa vontade de viver, porque esse dom nos chega de maneira muito específica através do Espírito, que é santificar as estruturas da nossa vida. Então, ligue para nós, os telefones aparecem aí na tela, você tem a oportunidade de viajar conosco. O Gilberto, que é o nosso fundador lá na Obra de Maria, ele está fazendo um dólar bem mais baixo do que o câmbio que está atualmente, justamente para facilitar a viagem das pessoas. Então, se você puder, de 8 a 16 de maio, uma peregrinação conosco na Terra Santa, passando pela bonita experiência de vivermos o Pentecostes em Jerusalém. Minha gente, nós vamos ter agora também em março o lançamento do meu novo DVD, Deus no Esconderijo do Verso, que foi um projeto que eu gravei no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal. E nós vamos ter algumas ações de lançamento que eu gostaria de convidar vocês. Toda a tecnologia da gravação do DVD é aquilo que existe de mais tecnológico, de ponta. E isso faz com que o DVD tenha muita qualidade de som e de imagem. Com isso nós podemos ir para os cinemas. Não significa que nós vamos estar em cartaz no Brasil, não. Nós vamos ter ações de lançamento, fazendo a exibição do DVD numa sala de cinema, com a minha presença logo em seguida com uma sessão de autógrafos. Nós vamos fazer isso para ajudar a Fundação Dom Couto, depois vamos fazer também em outras cidades para ajudar outras obras, mas no dia 23 de março, que eu acho que é terça-feira, não é da Semana Santa? Dia 23 de março, é uma terça-feira santa, nós vamos fazer a primeira exibição assim. Eu estarei lá no Via Vale Garden Shopping, em Taubaté, no Cinemark, no 2º piso. Então, uma daquelas salas estará à nossa disposição, e a Fundação Dom Couto, que é essa obra que eu ajudo em Taubaté, onde eu sou vice-presidente, vai organizar essa noite de lançamento. O DVD será assinado, né? Logo após a exibição, nós vamos assistir juntos, vou ter a oportunidade de ver o trabalho também junto com vocês, e logo depois, os DVDs que forem adquiridos lá, serão autografados. Vai ser uma oportunidade que nós vamos ter de ajudar a Fundação Dom Couto em Taubaté. Já estamos programando também uma sala em Brasília, depois vamos avisar as datas. Logo em seguida, acredito que nós vamos fazer Brasília. Se Deus quiser, até o final de março a gente consegue fazer lá. Mas eu volto a avisar e também deixando as informações no site. E gostaria de pedir também, você que já está acostumado a ajudar a Fundação Dom Couto, nós estamos preparando o Bazar Fina Estampa. Então, se você tem roupas para doar, desde que não sejam mulambos, que possam ser vendidos no brechó, né? Pode mandar coisa muito velha, né, Cristian? Senão como é que vai fazer? Você entra em contato com a Fundação Dom Couto e você vai ter a oportunidade de receber as informações para que você nos ajude a fazer o Bazar Fina Estampa, que vai acontecer em abril. Fim de semana, papai estará no dia 4 de março, sexta-feira, em Maracanaú, no estado do Ceará, e no domingo, dia 6, eu estarei em Horizonte. Pois mais para frente tem outros, mas eu não vou avisar aqui agora não, porque ainda está muito longe. Tem aqui uma pessoa que me escreveu, me disse assim: Padre Fábio, eu tenho tido muita dificuldade com meu filho. Eu não sei o que acontece com ele. Desde que ele completou 12 anos, tem agido de maneira muito inconsequente. Me dá muito trabalho. Não me respeita, me trata muito mal, já chegou até me agredir. Não escuta o não e ele não tem nenhuma disciplina. Só envolve com pessoas fracassadas. Já foi preso quando era menor e não para de usar drogas. Ele não para, não tem medo, padre.
Eu ando em puro desespero, toda hora esperando alguma notícia ruim, ou ele ser preso de novo, ou até mesmo pior. Ele nunca foi feliz, guarda a mágoa do pai dentro do coração, e sempre que dou oportunidade para ele mudar, ele não corresponde. Mas ele não tem interesse em nada, a não ser nas amizades ruins e nas drogas. Minha filha, é muito difícil eu poder lhe ajudar à distância, né? Você precisa de uma ajuda muito concreta, de alguém que ajude, de repente, a buscar um tratamento para o seu filho. Veja bem, esse menino só tem 12 anos, e já com uma estrutura de vida tão devastada, né? Tão destruída. Você precisa procurar, eu não sei onde você mora, você não identificou aqui a sua cidade, mas você precisa de uma ajuda muito concreta. Agora, o que é interessante, minha gente, é que muitas vezes nós olhamos para o problema e a gente não faz o recuo histórico. A gente não é capaz de perceber que as pessoas não são assim por acaso. Ainda hoje, lá na nossa reunião do clero, nós tivemos uma reflexão muito rica do Padre Xavier, que é um grande estudioso da nossa diocese, um homem de muito valor, aos 90 anos, com uma lucidez, uma capacidade de refletir a condição humana com tanta clareza, com tanta ciência também, porque ele não é um aventureiro no humano, ele não é um mero observador, não, é um homem que estuda, é um homem que criou, porque o que é a ciência, né? É a capacidade que uma pessoa tem de observar uma determinada realidade, utilizando-se de tudo aquilo que o conhecimento científico já lhe proporciona. Padre Xavier hoje fazia, junto com o Padre Edgar, uma reflexão tão bonita sobre o ser humano, como é que nasce, como é que em nós se dá o processo da fé, como é que numa pastoral familiar nós podemos interferir na educação dessas crianças. E ao mesmo tempo que o discurso é bonito, eu ficava tentando encontrar uma luz no fim do túnel, porque hoje as famílias são tão desestruturadas. Aquele conhecimento todo sendo apresentado para nós ali, eu até me recordando das minhas preciosas aulas com a minha querida professora Udi, lá em Brusque, as aulas de psicologia, onde ela tão, com tanto desempenho, com tanta competência, me fez apaixonar, né? Me fez ficar apaixonado pela condição humana. Porque eu sempre digo isso. Essa professora Udi, ela foi uma das pessoas que mais me influenciou no meu gosto pelas questões humanas. Ficava observando o Padre Xavier, aquela complexidade toda, tão lógica, e eu pensando, meu Deus do céu, como as nossas famílias estão longe disso, porque nós já começamos por acaso, nós começamos acidentalmente, nós trazemos nossos filhos ao mundo de maneira tão irresponsável. Como é que um cego vai guiar outro cego? Já dizia Jesus no Evangelho. É preciso tanto preparo humano para ser mãe, para ser pai. E olha, é tão desastroso você errar como pai, como mãe. Uma coisa é você falir como empresário. Você abre uma empresa, aquela empresa não dá certo, alguns meses depois você precisa fechá-la. Tá certo, você vai ter um prejuízo financeiro. Ou não, de repente fecha antes de sentir que não vai dar certo. Faz um investimento lá, perdeu, ou não perdeu nada e ficou por isso mesmo. Agora, quando você erra num filho, meu Deus, as consequências são desastrosas, porque é uma vida que está inviabilizada. É um ser humano que deixou de acontecer como poderia. Na filosofia a gente aprende dois conceitos muito simples: de essência e acidente. Eu sou essencialmente e depois posso ser acidentalmente em muitas outras realidades. A minha essência é aquilo que me faz ser quem eu sou. E acidentalmente eu posso estar em muitos lugares e ser ali.
Só uma aplicação primária para a gente poder entender. Se eu não busco no meu dia a dia, naquilo que é acidental em mim, né? Por que é acidental? Porque poderia ser diferente. Eu estou aqui, mas poderia estar em Brasília. Eu estou aqui, mas poderia estar em Belo Horizonte. Eu continuo sendo eu. Modifica as estruturas que eu tenho ao meu redor, mas eu continuo sendo eu. Eu sou essencialmente em qualquer lugar. Mas ali, por acaso, aquele acidental pode ter alguma influência sobre mim. Pode ofuscar de repente a minha capacidade de trazer à tona aquilo que eu sou essencialmente. A mesma coisa acontece com a gente. Quando a gente nasce, nós temos todas as possibilidades, porque essencialmente nós já estamos dados. Deus já me deu. Claro, carrego a genética da minha mãe, carrego a genética do meu pai, mas foi assim que Deus me deu, através deles. Eu me recebi. E depois eu tive um dever de casa, de trazer à tona tudo aquilo que me foi dado. Agora existem pessoas que não passam pela oportunidade de chegarem àquilo que elas são. Isso é muito triste. O acidental ao redor, né? A estrutura que rodeia, tantas vezes dificultando o amadurecimento humano. Você mesma disse que seu filho não teve pai. Não sei porquê, por qual motivo esse pai não participou da vida do filho. É assim. Hoje nós estamos relativizando os nossos papéis, nós estamos achando que é bobagem, que não precisa ter os dois. Tá certo? Se você escolheu ter o seu filho sozinha, ou se por acaso o seu marido te abandonou e você vai ter que ter sozinha, seu trabalho vai ter que ser dobrado. Não significa que o projeto vai ficar inviável só por causa disso. Não. Mas a gente não pode negar que quando uma família está estruturada e que luta no dia a dia por buscar favorecer o outro no seu amadurecimento, ou até mesmo buscar um pouco de conhecimento do humano para poder ter um filho, para poder educar esse filho, é outra coisa. Porque mesmo com todos os cuidados, a gente ainda pode dar errado. Não significa que cuidou vai dar certo, não. A natureza humana, ela pode nos surpreender. De repente você deu ao seu filho todos os cuidados e mesmo assim deu errado. Porque ele, de repente, ele foi mais influenciado pelos colegas que o levaram para um mundo que não foi bom, que foi de destruição para ele. Mas a gente não pode deixar de fazer o dever de casa. Porque a vida já vai lutar contra a gente, as estruturas sociais vão lutar contra os nossos valores. Agora, quando a gente começa a relativizar dentro de casa esses valores, quando a gente começa a fortalecer dentro das nossas casas o descuido, o descaso com aqueles que a gente trouxe ao mundo, aí sim nós estamos inviabilizando o projeto. A gente inviabiliza projetos humanos e isso é muito grave. Volto a dizer, nem família muitas vezes nós chegamos a ser. Somos apenas um aglomerado, gente que mora junto. Não basta morar juntos. Eu gosto dessa frase. Um dia eu disse, não sei em que situação disse, mas eu sei que eu disse: não basta morar sob o mesmo teto, é preciso morar um no coração do outro. Não basta morar na mesma casa, é preciso morar um no coração do outro. É assim que a gente vai fazendo a vida dar certo. Quando você começa a se comprometer, por exemplo, sou amigo do Christian, ou se eu fosse irmão do Christian, morássemos na mesma casa, o nosso amor só é concreto se nós estivermos comprometidos um com o crescimento do outro. Eu começar a ajudar o Cristo a favorecer a essência dele, o florescimento da essência. Então eu estarei ali de maneira acidental, porque poderia ser uma outra pessoa. Por isso que é acidental. Poderia ser uma outra pessoa, mas sou eu que tenho a oportunidade.
Sou eu que tenho a oportunidade de estar ao lado dele naquele momento. Então eu vou ajudar a fomentar nele o florescimento da essência. É assim que a gente se ama. É assim que a gente se quer bem. Quando a gente assume o papel, essa parte que nos cabe, quando eu me responsabilizo pelo crescimento do outro. É assim que a gente é família, né? Quando você... E mesmo por isso que o conceito de família é tão amplo. Claro, é pai, é mãe, é irmão, gato, papagaio, balaio de manga, todo mundo reunido. Será sempre isso. Agora, eu não posso negar que existem amigos que vão se tornando parte da minha família. Porque família não é só um agrupamento humano. É um sentimento que nos ocorre. Não é do mesmo sangue, mas eu olho para ele e eu sei que meu irmão. A vida confirmou isso. Não tem nada, não passa pelo meu sangue, não passa pela minha veia, mas eu olho para ele e confirmo, faz parte de mim. Igual eu tenho uma pessoa aqui hoje que eu gostaria de mostrar. Ela mora em Fátima, Portugal. Entrei na vida dessa mulher de uma maneira... Vem cá, tia Alice. Ela vai morrer do coração, minha gente, que ela nunca imaginava que eu iria fazer isso. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Vou terminar o programa com a senhora perto de mim hoje. Um dia, essa senhora, que é a maior cozinheira de Portugal, tia Alice, tem uma história linda de vida. E eu entrei na vida dela há quantos anos, tia Alice? Há quantos anos? Que eu participei da vida da senhora. Foi quando que a senhora me descobriu? 2 anos. Tem mais de 2. Vai fazer 2. Que eu conheci pessoalmente. Sim, sim. Mas que a senhora me assistia lá em Fátima. 3 anos. Há 3 anos, a tia Alice enfrentava um momento de depressão, de tristeza. Não é isso? Porque o José tinha ido embora. É verdade. José tinha partido e eu comecei a fazer parte da vida da tia Alice sem saber o que fazia. E um belo dia, a Fafá de Belém me disse assim: padre, quando você for a Fátima, você precisa ir visitar uma senhora que você fez muita diferença na vida dela. E eu fui, conheci a tia Alice, os filhos dela, as noras, e todo mundo ficou fazendo parte da minha vida. Portanto, o Senhor Padre para todos nós. A senhora que foi importante para mim, a senhora nem imagina. Porque quando eu tive a oportunidade de conhecer essa pessoa aqui, assim como é importante para mim eu ter a oportunidade de encontrar outras pessoas que, como a tia Alice, se tornaram parte da minha vida, parte da minha família, parte do meu ministério, porque isso me fortalece, me faz acreditar cada vez mais no poder que Deus tem através de nós. Mas que isso eu ganhei um ciclo de pessoas que só me faz bem. E eu vejo pessoas muito interessadas em ouvir o Senhor Padre, porque eu comunico aquilo que eu sinto. E gosto muito dos livros do Senhor Padre, tudo me tem ajudado muito. Agradeço muito. Nem te explico. Não precisa explicar, não. Eu que agradeço a senhora. E quando você for a Fátima, vá lá comer o melhor bacalhau de Portugal no restaurante da tia Alice. Mas mais do que isso, vai lá ver de perto essa mulher no seu ofício de educar, de trazer os seus filhos, todos aqueles que são próximos a ela, e de emprestar esse coração tão generoso. É por isso que ela é uma boa cozinheira, porque ela é, antes disso, um ser humano admirável. Obrigado, tia Alice. Obrigado por ter vindo passar esses dias comigo. Obrigado, senhor Padre. Obrigado a você que nos acompanha. Que Deus nos abençoe e nos conceda a graça de uma semana de crescimento, de vida nova, e que a gente tenha essa coragem de buscar o diamante do nosso dia a dia. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem. Ando devagar, porque já tive pressa, e leve este sorriso, porque já chorei demais.
hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, que nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente.